noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, versículos 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, vocês já perceberam que roupas comunicam algo sobre nós, né? Se você vê uma mulher de jaleco branco, qual que é a profissão dela? Provavelmente é médica, né? Se você vê uma mulher de toga, você imagina que ela é juíza, né? Alguma coisa assim. Um homem de farda é um policial ou um militar. Um homem com colarinho clerical, né? É um padre ou é um pastor, né? Um ministro. Executivos vestem ali o seu terno e a sua gravata, né? Para transmitir uma seriedade, um profissionalismo. Atletas usam roupas confortáveis para melhorar o desempenho. E aí a gente tem aquelas subculturas, aquelas tribos urbanas. Eu sei que tem alguns skaters aqui na igreja, né? O pessoal que anda de skate. E eles também têm uma moda muito específica, o tênis específico, o jeito de usar as roupas. Depois você pergunta para eles, eles vão saber te explicar melhor, né? Hoje em dia tem a tribo nerd, né? E não é aquela figura de antigamente, do menino de óculos no canto, né? Hoje em dia os nerds são maneiros. Eles entraram aí, eles só colecionam bonequinhos, mas eles são maneiros. Eles usam camisa de super-herói, eles vão para certos eventos aí vestido de Batman, né? Mas os nerds são maneiros hoje em dia. E tem a tribo gourmet também, né? Pessoal gourmet, que é o pessoal elegante, pessoal que gosta de uma coisa um pouco mais sofisticada, queijos e vinhos caros, sabe aquela pessoa que está disposta a pagar R$70 no hambúrguer? É o pessoal gourmet, né? É o pessoal gourmet. Eu acho que eu tenho um pouquinho de cada tribo aí, sabe? Menos de skate, eu não tenho nada a ver com skate. Mas, e a gente também ainda tem os torcedores, né, de times. Aí a vestimenta causa o estrago, né, irmãos? Dependendo do lugar que você entrar com a roupa errada, do time errado, você está com problemas, né? E eu mesmo, quando eu conheci o Luquinhas aqui na igreja, eu achei ele gente fina pra caramba, mas depois descobri que ele é atleticano. Eu vi ele com uma camisa do Atlético. Mas o Luquinhas é legal e Jesus manda a gente amar até os atleticanos. Eu sou cruzeirense. Mas o fato é que a gente expressa a nossa identidade com as nossas roupas. E Paulo hoje vai construir a exortação dele aqui com base nisso. Ele vai dizer, vistam-se com roupas que falem de quem você é. Vistam-se com roupas que falem de quem você é, de acordo com quem vocês são. E ele vai começar dizendo para os colossenses quem eles são, e depois ele vai dizer para os colossenses qual é a roupa que eles têm que usar. A identidade e as roupas. E, meu irmão, você é de Cristo. Nós somos de Cristo. E hoje Paulo vai explicar para a gente que, por sermos de Cristo, nossa identidade vem de Cristo e nossas roupas são as roupas de Cristo. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nosso primeiro ponto de hoje é que, por sermos de Cristo, nossa identidade vem de Cristo. Nossa identidade vem de Cristo porque Ele nos elegeu, Ele nos santificou e Ele nos amou. Olha aí para o versículo 12. Olha aí para as suas Bíblias, versículo 12 diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, Paulo está dizendo, se vistam conforme quem vocês são. E quem que eram os colossenses? Eram eleitos, santos e amados. Os eleitos de Deus, os santos de Deus e os amados de Deus. Meus queridos, nós somos os eleitos do Senhor, escolhidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Eu não sei como é que um crente pode ler Efésios 1
e ainda assim continuar não acreditando em predestinação. Efésios 1 diz assim, versículo 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Tem uma música que diz assim, ele olhou para mim, viu o que havia em mim, nada digno de nada. Meu querido, antes de você existir, Deus olhou para você e você era imperfeito. Você era cheio de falhas, você era pecador, você erraria e você machucaria muita gente, você cometeria adultério no seu coração, você cometeria homicídios no seu coração, você xingaria o seu próximo, você perderia a paciência com a sua família, você falaria mal das pessoas ao seu redor. Mas ele olhou para você, ele viu uma pessoa que pecaria todos os dias, ele viu alguém que não daria conta do recado, alguém que ficaria aquém da vontade de Deus. E aí a música continua e diz assim, não há nada que eu possa dizer que fiz por onde ter. Merecia justiça, ganhei misericórdia. Mas quem sou eu para levantar porquês? Não sei. Só sei que é assim. Eu sou criatura, ele é criador. Eu não sei por que Jesus me escolheu. Eu não sei por que Jesus te escolheu. Mas ele escolheu me salvar. Ou então, será que antes de enviar Jesus ao mundo, o Senhor te perguntou se você gostaria? Te perguntou qual que é a sua opinião a respeito de mandar o Filho dele ao mundo? Ele não perguntou para a gente. Mas Cristo morreu por você, Cristo te purificou, Ele te santificou, Ele te separou da sujeira do mundo. Ele te lavou. Ele te colocou numa posição que eu e você não merecíamos. Ele te separou do resto do mundo, santos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós somos os eleitos, os santos e aqueles que são os amados de Deus. Não é algo impessoal. Não é simplesmente intelectual. Não é uma escolha distante. Ele te escolheu porque Ele te ama. Deuteronômio 7, versículo 7 diz, o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois você era o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. Por isso Ele os escolheu, por isso Ele os amou. Não é distante mesmo. É individual, Ele te escolheu. Ele teve que vir até aqui, Ele teve que sofrer a cruz, Ele teve que pagar a sua dívida. Então, quem é você? Qual que é a sua identidade? E se você crê em Cristo, então você é um eleito de Deus, um santo de Deus e um amado de Deus. Essa é a sua identidade, essa é a nossa identidade. Então veja que a sua identidade não é determinada pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez por você. A gente é derivado. E quando perguntam quem eu sou, eu aponto para outro. Eu aponto para o Senhor Jesus. Eu aponto para o que Ele fez por mim. Eu sou quem Ele me fez ser. Eu sou aquele que Ele escolheu. Eu sou aquele que Ele santificou. Eu sou aquele que Ele amou. Você percebe que são todas coisas que Ele fez por você. Não eu, não você. Nossa identidade vem de Cristo, por quê? Porque Ele nos elegeu, Ele nos santificou, Ele nos amou. E além disso, a nossa identidade vem de Cristo e isso nos transforma radicalmente. Meu querido, Cristo te define. Então isso quer dizer que vai ter verdadeira transformação de vida. E se você não entender isso, que Ele te define, Ele diz quem você é, você nunca vai conseguir realmente mudar. Uma mudança verdadeira, uma real transformação. No versículo 9 desse texto que a gente leu agora, olha ali para as suas Bíblias, Colossenses 3, do versículo 9, diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Paulo está dizendo que existe uma conexão intensa entre quem você é e o que você faz. Você quer ser misericordioso, bom e humilde? Você não consegue sozinho. Você não vai conseguir por pura força de vontade. Você não vai conseguir se você não morrer.
Você tem que morrer. Você tem que despir o velho homem. Quem você era antes tem que morrer. E os meus interesses? Mortos. E os meus hábitos? Mortos. E as minhas vontades? Todas mortas. Tem que ser tudo novo. Você tem que matar elas. Você tem que tirar o velho homem para botar o novo homem. Novos interesses, novos hábitos, novas vontades. E quem que é o novo homem? Cristo é tudo em todos. Cristo. E quem que é você para você? Eu te pergunto. Como é que você se define? Um eleito, santo e amado de Deus? Será que o seu coração está fixado nisso? Que você é um eleito de Deus, o santo de Deus e um amado de Deus? Meus queridos, sim, o Evangelho vai trazer mudanças radicais para a sua vida, para o seu estilo de vida. É radical. É tanta mudança que o antigo eu morre e vive um novo eu, uma nova identidade. E sabe como é que ele faz isso? Ele gera essa mudança radical te dizendo quem você é em Cristo. Indicativos e imperativos. Isso acontece nas epístolas de Paulo bastante. Indicativos e imperativos. Vocês são um, então sejam um. Vocês são santos, então sejam santos. Não é falsa algo bom para se tornar santo, mas porque você é santo, então faça. Não é estranho isso, né? Exortar santos a serem santos. Mas é que a gente só consegue ser realmente transformado se a gente entender primeiro quem nós somos em Cristo. Se a gente entender a nossa identidade. Tá, Danilo, mas eu já sei quem eu sou em Cristo desde sempre, a minha identidade está clara para mim, mas eu nunca consegui mudar. Então falta entender mais. Falta entender mais sobre sua identidade. O indicativo necessariamente traz o imperativo. Tem que ter mudança. A mudança de identidade traz mudança de caráter. Se você já tivesse entendido plenamente o Evangelho, você não estaria servindo a outros deuses, idolatrando a outros deuses. Falta o Evangelho descer da mente para o coração. Falta o Evangelho controlar a sua vida. Eu vou contar uma história real para vocês. Muitos anos atrás, uma mulher que passou a vida toda pulando de homem em homem, ela recebeu a visita de um pastor. E a aparência dela era terrível, porque ela tinha sofrido abuso de vários homens no passado. Ela pulava de relacionamento abusivo em relacionamento abusivo e ela carregava as cicatrizes disso. Mas ela ia à igreja e agora ela ia a um conselheiro naquela época. E essa mulher tentou explicar para o pastor dela como que Cristo tinha transformado, mudado a vida dela. Ela disse o seguinte: eu estou indo na minha conselheira e muito do que ela tem me dito é correto. Minha conselheira me disse que eu estava construindo o meu significado, meu valor, minha aceitabilidade em homens. E por isso eu tenho ficado indefesa diante deles. Eu simplesmente precisava deles demais. E tudo isso é correto e útil, mas minha conselheira não tem uma boa solução para mim. Ela disse que o que eu devia fazer agora é conseguir uma boa educação e uma carreira bem-sucedida. Bem, minha conselheira tem boa intenção e com certeza eu preciso conseguir uma boa educação, uma carreira, um emprego. Mas o que ela disse é que eu devo conseguir isso, a educação, a carreira, o emprego, para eu me sentir melhor a respeito de mim mesmo. Só que na prática, isso significaria que estaria trocando um ídolo por outro. E o pastor era novinho, ele nunca tinha ouvido sobre isso na vida dele, né? Sobre essa parte de idolatria. Então ela continuou esclarecendo, ele perguntou como assim, né? E ela falou, veja, por muitos anos meu coração olhava para homens, e a não ser que eu fosse bem-sucedida no amor, eu não seria nada. Mas a terapeuta quer que eu olhe para a minha carreira, e a não ser que eu seja uma mulher de negócios bem-sucedida e no controle da minha própria vida, eu não vou ser nada. Mas eu não quero ser escrava para o meu trabalho como eu era para o amor de homens. Eu não quero ser escrava para a minha independência, tanto quanto não quero ser escrava para a minha dependência. Ela está me pedindo para trocar um típico ídolo feminino por um típico ídolo masculino, e eu não quero nenhum. Olha só. A terapeuta não conseguia livrar essa mulher de um ídolo sem dar para ela outro ídolo.
E o que acontece, meus irmãos, é que a gente não consegue simplesmente destruir os nossos ídolos, a gente precisa trocar o que a gente está servindo. Porque você sempre vai adorar alguma coisa. E aí o pastor perguntou, mas e aí, o que você vai fazer? E essa mulher citou para o pastor Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso é bem prático, ela disse. Quando eu vou para a igreja, quando eu estou em adoração, quando o que Jesus fez por mim é tão real, é tão lindo no meu coração, eu penso nos homens da minha vida e eu digo para eles, eu estou feliz de conhecer vocês, eu gostaria de estar casada, mas vocês não são a minha vida. Cristo é a minha vida. Eu cansei de fazer as outras coisas o centro da minha vida. Cristo é a minha vida. Essa mulher entendeu a solução para mudar. A real solução era adoração. Adorar o Senhor. E aí, quando Paulo quer convencer os colossenses a serem pacientes, ele não fica simplesmente com um papo moralista, dizendo, você tem que ser paciente, você tem que ser humilde. Ah, que coisa feia que você é grosso, seja mais humano, seja mais cavalheiro. Paulo não fica só fazendo isso, ele não faz um discurso moralista. Ele diz, lá no versículo 2, pensai nas coisas lá no alto. Olha só, pensa nas implicações do que Cristo fez por você. Pensa no seu Senhor, pensa na sua identidade, pensa em quem Ele te tornou, você se lembra da obra dEle, da obra de Cristo. Você quer ser humilde? Então contemple a humildade de Cristo. Filipenses 2, versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. E aí o que ele fala para gerar essa mudança? Ele fala de Cristo, para gerar humildade. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então pense nele, contemple a ele, glorifique a ele, adore e depois faça. Adore e depois ame, adore e depois sirva. Pensa no Evangelho, pensa nas implicações do Evangelho, pensa nas consequências do Evangelho para a sua vida. Isso traz mudança. Um teólogo disse assim, somente alguém que foi incompreensivelmente amado por Deus, alguém que foi salvo pela cruz de Cristo, será capaz de amar com um amor verdadeiro, divino, devendo por isso, evidentemente, também vestir esse amor para com todos. Somente alguém que foi incompreensivelmente amado por Deus pode conseguir realmente amar o seu próximo. É assim que a gente pode amar uns aos outros, lembrando da nossa identidade. Meus irmãos, por sermos de Cristo, nossa identidade vem de Cristo. Ele nos elegeu, Ele nos santificou, Ele nos amou. Isso transforma radicalmente quem você é. Tá bom. Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto é, por sermos de Cristo, nossas roupas são as roupas de Cristo. A identidade e depois como nós vivemos em decorrência dessa identidade. Nossas roupas são as roupas de Cristo. Olha lá para o versículo 12 de novo. Ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E a primeira coisa que os comentaristas têm observado sobre esse texto é a seguinte, Paulo está trabalhando com uma metáfora de vestimentas. Ele está falando as peças de roupa que você vai ter que usar. Despir o velho homem, revestir o novo homem, tirar a roupa antiga, botar a roupa nova. E ele lista cada virtude aí que vem a seguir, é uma peça, como se fosse uma peça de roupa. E aí quando ele chega lá no amor, no versículo seguinte, o amor é o vínculo da... Esqueci o versículo de cor. O amor é o vínculo que junta tudo isso. E aí a imagem é a seguinte, é o cinto. O amor é o cinto que junta todas essas roupas. E aí ele diz, tendo em vista a identidade de vocês, vistam roupas adequadas. E aí um desses estudiosos disse, o inverso nunca será possível. Ninguém pode imaginar que pelo simples fato de ter o guarda-roupa e o comportamento de um príncipe, também possa tornar-se um. Ou seja,
Você nunca vai conseguir se tornar um eleito santo e amado de Deus tentando vestir as roupas. Do mesmo jeito que um guarda-roupa de um príncipe não torna você um príncipe. Mas se a gente é eleito, santo e amado de Deus, aí é adequado usar as roupas. E quais são as roupas? Ternos, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, e assim vai. E a segunda coisa que os comentaristas têm observado nesse texto é a seguinte: cada uma dessas roupas é retirada diretamente da vida de Cristo. É uma descrição de quem Jesus é. E é curioso, a Bíblia não é tão difícil assim, né? Quantas maneiras diferentes de falar para você, olha para Cristo, é Ele. Então, um cristão deveria usar as roupas de Cristo. E a gente vai olhar para cada uma dessas roupas, mas hoje eu queria focar especialmente em uma delas aí, a prática do perdão. Olha para o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E a gente falou de suportar uns aos outros na semana passada. Suportar é mostrar a sua mansidão, a sua paciência para o outro. É a aplicação daquilo que é mansidão e paciência. Mas no texto de hoje, Paulo fala para dar mais um passo. Não apenas suporte, perdoe. Perdoem uns aos outros. Ele sabe que vão aparecer problemas, queixas, conflitos na igreja, e aí ele diz, não apenas suportem, mas também perdoem. Não apenas recebam o dano sem devolver na mesma moeda, suportar, mas também perdoem o ofensor. E como assim perdoar, Paulo? Olha o que esse irmão fez contra mim, às vezes é grave. E aí ele diz, assim como o Senhor perdoa vocês, perdoem também uns aos outros. Ou vocês se esqueceram da sua identidade. Ou vocês se esqueceram de quem vocês são, daquilo que Cristo fez por vocês e daquilo que Ele tornou vocês. Uma vez Jesus disse o seguinte, lá em Lucas 17. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier até contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E aí os apóstolos, né, disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Quantas vezes? 7 vezes por dia. E aí, num texto parecido lá de Mateus 18, ele diz 70 vezes 7. Mas se você for estudar essas passagens, você vai ver o seguinte, o ponto de Jesus aqui não é dizer exatamente quantas vezes você tem que perdoar. Nas Escrituras, o número 7 representa a plenitude. Então, ele está falando para você perdoar infinitamente. Toda vez. Perdoa. Não tem limite para a quantidade de vezes que você vai ter que perdoar alguém. E é por isso que os apóstolos se surpreendem com isso, né? Eles falam, Senhor, eu até imagino o olhão abrindo assim, aumenta-nos a fé. Que coisa difícil. E aí teve um comentarista que escreveu assim, ó, se alguém ainda está contando, não está perdoando. Não adianta, né? 7 vezes 70, então 490, aí vai anotar lá no papelzinho, errou contra mim hoje, 400, né? Diminui 1. Então você ainda não está perdoando. E é difícil mesmo. E em Mateus 18, Jesus explica para eles como que eles vão conseguir perdoar alguém. Aí Jesus conta uma história, conta uma parábola. Um servo devia ao rei uma grande fortuna, uma dívida impagável, uma dívida infinita. Ele diz 10 mil talentos, quer dizer assim, uma coisa infinita. Eles nem conseguiam imaginar essa quantia de tão grande que era. Era impagável. E aí esse servo, como não conseguia pagar, o rei falou dele, né? Pode vender ele, a mulher e tudo que ele tem, pode vender. Que na verdade, se tornar escravo de alguém naquela época era o único jeito de pagar uma dívida impagável. Mas aí o servo se prostra diante do rei e ele diz, tenha paciência comigo e pagarei tudo. Não ia pagar nada, não ia pagar nunca. Era impossível, a dívida era muito grande. Mas aí o rei, movido por compaixão, decide perdoar a dívida daquele homem. Mas aí, ao sair dali, o servo encontra um colega que devia uma quantia muito menor, uma quantia muito pequena. E aí a mesma cena acontece, só que agora o credor era o servo.
E aí o servo diz, pague-me o que você me deve. E aí o conservo, caindo aos pés dele, pedia, olha só, as mesmas palavras, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. E aí contaram isso para o rei. E quando o rei soube disso, indignado, ele chama o servo de volta e diz, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E aí Jesus acaba a parábola, ele solta uma bomba no final. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Sabe o que Jesus está dizendo? O perdão de Deus está intimamente conectado com o perdão que você concede aos outros. As coisas estão conectadas. Então presta atenção, se você não perdoar, você não entendeu o Evangelho. Se você não perdoar, você não entendeu o que Jesus fez por você. Se você não perdoa, você é o credor incompassivo, ingrato. Você tinha uma dívida impagável com Deus e Ele perdoa a sua dívida. E como é que você se atreve a não perdoar os seus irmãos? Meu querido, o mundo tem as suas justificativas para o perdão. E a gente lê por aí as pessoas, até mesmo ímpios, defendendo o perdão. A gente tem a nossa. Mas a primeira justificativa que você vê muito por aí é uma justificativa mais terapêutica, ou seja, perdoe, senão isso vai te fazer mal. Perdoe porque perdoar vai te fazer bem. Você já deve ter ouvido, né? Guardar ressentimento é como tomar o veneno e esperar que o outro morra. Ok. Isso é basicamente um motivo pragmático, mas é até verdadeiro, né? O perdão realmente faz bem para nós, mas não é o principal motivo pelo qual devo perdoar. O motivo Jesus explicou. E a segunda justificativa do mundo é o tal do perdão merecido, que é uma coisa meio doida, né? Que é o seguinte, eu até perdoo a minha esposa, mas ela vai ter que vir aqui nos meus pés e vai ter que pedir desculpa, vai ter que beijar os meus pés aqui, vai ter que se humilhar diante de mim. Ou então, eu perdoei o meu marido, mas ele tem que sofrer um pouquinho ainda para entender a gravidade do que ele fez. Senão ele vai achar que não tem consequência. Senão ele vai achar que é só fazer coisa ruim e nada acontece. Então ele tem que sofrer mais um pouquinho, aí depois eu perdoo ele. Ou então você diz que perdoa e faz ele sofrer um pouquinho, dá um gelo nele. Isso não é perdoar. Porque, em outras palavras, você não perdoou a dívida. Você ainda está cobrando um preço do ofensor. Você ainda precisa que ele pague uma penitência para você. Você precisa ver ele sofrer um pouquinho. Então, por que o cristão perdoa? Qual que é o nosso motivo? Não é simplesmente para se sentir melhor e não é pelo merecimento de quem falhou contra nós. E a parábola responde isso para a gente. E Paulo também falou nesse texto. Assim como o Senhor perdoou vocês. Olha para o rei. Simples, nós perdoamos porque o rei nos perdoou. Nós perdoamos porque somos aqueles que foram eleitos, que foram santificados, que foram amados, que foram perdoados. É por isso que a gente perdoa. Esse é o nosso motivo. É o Evangelho o motivo. Eu perdoo porque o rei me perdoou uma dívida impagável. Jesus não precisou te ver sofrer para te perdoar. Ele não precisou fazer você pagar penitência para te perdoar. Pelo contrário, ele sofreu por você. Então a gente olha para Cristo, replica o padrão do Evangelho. Jesus disse o seguinte lá em Marcos 11, 25, olha só. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então a ideia é que você está orando, vem na cabeça uma ofensa que alguém fez contra você, perdoa na hora. É isso que Jesus está falando. Não tem condição atrelada ao perdão. Meu querido, perdoar ou não é o verdadeiro teste. Se você não consegue perdoar, você não entendeu o Evangelho. Ou, no mínimo, você está impedindo o efeito poderoso do Evangelho na sua vida. Mas eu não consigo perdoar porque eu estou com raiva. Depois eu perdoo. Agora não, porque eu não consigo sentir
o perdão agora. Então, é o seguinte, irmão, você não precisa sentir a vontade de perdoar para perdoar. Você não precisa parar de sentir a ira para poder perdoar. A verdade é que você tem que conceder o perdão antes de sentir a vontade. Porque perdoar não é uma emoção, é uma ação. Você toma a ação. Se você esperar para sentir o perdão no coração antes de perdoar, você vai perdoar nunca. Perdoar é uma ação. E em muitos sentidos, perdoar é escolher não cobrar a dívida. Assim como o rei fez. É escolher absorver o dano. Como é que Jesus fez? Jesus perdoou quem o matava. Ele não viu eles se arrependendo antes de perdoar. Mas da cruz ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele nos amou e ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Tá, mas na prática, como é que eu perdoo, né? Como é que eu perdoo na prática? Como é que eu vejo isso acontecer? Tem 3 coisas. Prometa que você não vai trazer de novo a questão com o infrator. Primeira. Segunda, prometa que você não vai mencionar aquele pecado para os outros. Terceira, prometa que você não vai falar consigo mesmo sobre essa infração. Olha só. O perdão, de certa forma, é a promessa de que você não vai trazer de novo essa questão com o infrator. Você não vai jogar na cara dele. Significa que você vai ser gentil com aquele que pecou contra você. Significa que você vai tentar restaurar o relacionamento na medida do possível, dependendo da gravidade do pecado, é claro. Significa que você não vai jogar o que ele fez na cara dele. Você não vai desenterrar o passado. Então, por exemplo, se o teu cônjuge te machucou, perdoar significa não fazer comentários desenterrando o passado, jogando na cara da pessoa. Perdoar não significa evitar contato com ele. Não é dar gelo um no outro para fazer o outro sentir que ele fez algo errado. Não é procurar maneiras sutis de fazer o outro se sentir mal porque ele errou contra você. Segundo, perdoar é a promessa de que você não vai mencionar aquele pecado com os outros. Você não vai falar mal da pessoa. Você não vai ficar falando mal, ficar mencionando o pecado para os outros. Também não é ficar maquiando, certo? Também não estou falando para você mentir. Não precisa mentir quanto ao que fizeram. E se tiver sido um crime, não precisa esconder das autoridades. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Mas se perdoar é se comprometer a não ficar falando mal da pessoa. Perdoar é a promessa de que você também não vai falar consigo mesmo sobre aquela infração. E essa é importante. Não é para ficar repassando o filme na cabeça do que fez contra você. E aí você repassa o filme e pensa no que você poderia ter dito. Porque se você tivesse dito alguma coisa naquele momento mais sagaz, aí ele se sentiria mal, ela se sentiria mal pelo que ela fez contra você. Perdoar não é isso. Se você perdoou, evita ficar repassando a situação na cabeça, pensando que você poderia ter dito. Inclusive, perdoar é torcer pelo bem daquele que te machucou. Torcer pela sua conversão, pelo seu arrependimento. Esses são alguns conselhos práticos sobre isso. Inclusive para você saber se você perdoou mesmo ou não. Então, conceda o perdão, mesmo sem sentir a vontade. Com o tempo, geralmente, o sentimento melhora. Mas perdoa, mesmo sem sentir vontade de perdoar. Porque é mandamento. E por quê? Além de ser mandamento, qual que é o nosso motivo? Porque o Senhor nos perdoou. Então prometa que não vai trazer de novo a questão com o infrator, prometa que não vai ficar falando mal dele, prometa que você não vai ficar falando mal dele na sua cabeça para si mesmo. Para a gente concluir, por nós sermos de Cristo, nossa identidade vem de Cristo, nossa roupa é a roupa de Cristo. Então primeiro você tem que contemplar o Rei, contemplar aquilo que Ele fez para entender quem você é. Ele te elegeu, Ele te santificou, Ele te amou, Ele perdoou a sua dívida. Segundo, como é que eu visto a roupa do perdão? Não cobra pagamento. Se alguém vem e bate no seu carro e você diz, meu irmão, fica tranquilo, pode ir, eu te perdoo, e a pessoa vai embora. Diz uma coisa, o dano do carro vai embora também? Você tem que absorver o dano, tem que absorver o custo.
Ou você acha que quando o rei perdoa a dívida do servo dele, os negócios do rei, tudo fica tranquilo? Não, ele tem que arcar com o custo daquilo. Perdoar, então, significa absorver o dano, o custo daquilo que a pessoa fez com você e perdoar a dívida. Não cobra. Como é que o rei perdoa a dívida? Ele arcou com o custo. Ele pagou ele mesmo. Ele absorveu o custo. Jesus absorveu o seu custo. Ele pagou a sua dívida. Ele não só falou, não, está perdoado, pode ir, está tudo tranquilo. Não, ele teve que morrer na cruz. Você só vai conseguir perdoar se você for movido pelo Evangelho. E aí eu quero finalizar com uma história. Outra história real. Em 1956, 5 missionários foram com as suas famílias evangelizar alguns povos lá no Equador. Eles estavam aguardando um novo contato com os indígenas na região. Eles já tinham tido o contato com eles, mas era uma tribo reconhecidamente hostil, agressiva. Mas eles já tinham trocado alguns presentes e parecia que ia dar tudo certo. E aí, quando vêm os indígenas, eles vêm com lanças e eles matam todos esses homens, esses 5 homens. E as famílias desses homens estavam na base missionária. As mulheres, os filhos. E uma das viúvas se chamava Elizabeth Elliot. A filha desse casal, o pai morreu, só tinha 11 meses, então era bem compreensível que ela pegasse as coisas dela e voltasse para os Estados Unidos, tranquilamente. Mas ela preferiu perdoar. Ela preferiu ficar lá e ela falou, eu quero completar o trabalho missionário com esses indígenas que mataram a minha família. E aí, eventualmente, Deus abriu as portas de uma maneira um tanto miraculosa para que ela entrasse naquela tribo, e aonde aqueles 5 homens fortes não conseguiram entrar, uma mulher com um bebê conseguiu entrar, e ela pregou o evangelho para aqueles homens, e o impacto foi transformador. Muita gente se dobrou aos pés de Cristo, inclusive alguns dos assassinos. E afinal, eles ouviram e eles viram o evangelho na vida dela. E ela escreveu o seguinte, essa mulher, Elizabeth Elliot. Nossa visão é tão limitada que temos dificuldade em imaginar um amor que não se mostre em proteção do sofrimento. O amor de Deus é de uma natureza totalmente diferente. Ele não odeia a tragédia. Ele nunca nega a realidade. Ele se coloca bem no meio do sofrimento. Meus irmãos, nós somos de Cristo. Nossa identidade vem dele. Nossas roupas vêm dele. Então, perdoem uns aos outros. Deixa que a contemplação do Evangelho te leve a perdoar os seus irmãos. Que nós consigamos, então, amar como Cristo nos amou. Vamos orar? Nosso Senhor Jesus, nosso Deus Pai, agradecemos a Ti pelo Teu sacrifício por nós. O Senhor morreu por nós, o Senhor pagou a nossa dívida. O Senhor nos definiu a nossa identidade e agora podemos lembrar de quem Tu és, para que saibamos quem nós somos e o que a gente tem que fazer. Nos dá força, Senhor. Aumenta a nossa fé, porque é difícil. Mas nos auxilia, Senhor, a viver Te glorificando em tudo e com as Tuas roupas. Em nome de Jesus. Amém.